Agora nós temos uma questão que diz o seguinte: considerando o equilíbrio inicial de pleno emprego, mostre graficamente e explique os efeitos em longo prazo de um aumento no consumo das famílias. Antes de começar a resolver as questões, a gente tem que fazer umas considerações. Estamos nos referindo a longo prazo. Se estamos nos referindo a longo prazo, estamos falando, é, a gente tende a falar de modelo clássico, porque ele tem um olhar para o longo prazo. E no modelo clássico de longo prazo, nós temos o seguinte comportamento gráfico. A oferta agregada ela é vertical no pleno emprego e a demanda agregada ela é negativamente inclinada. Deixa eu consertar isso daqui. Agora sim. E a demanda agregada é negativamente inclinada. Como estamos falando de longo prazo no modelo clássico, a gente sabe também que os preços e os salários são flexíveis. E é justamente por isso que a oferta agregada ela é totalmente vertical, porque os preços não vão afetar no tanto que é produzido, no tanto que é ofertado na economia. E a gente tem também que a demanda ela não é efetiva, ela não influi muito sobre o tanto que é produzido nessa economia, que é a chamada lei de Say, né? Que diz que é a oferta que produz a sua demanda. Considerando isso, a gente pode começar a responder. E ele pede para a gente explicar o que vai acontecer com o aumento no consumo das famílias. Primeiro, deixa eu usar esse mesmo gráfico aqui e colocar aqui ao lado. Então, ele pede para a gente ver o que acontece se houver um aumento no consumo das famílias. A gente sabe que se as famílias consumirem mais, se houver um aumento no consumo, vai haver um deslocamento da demanda agregada para a direita. Porque, novamente, a demanda agregada é igual ao consumo, mais investimento, mais os gastos do governo, mais a importação, mais a importação, mais exportações menos importação. Mas vamos deixar assim, vamos considerar uma economia com governo e fechado. Então, se o meu consumo aumenta, se o consumo das famílias aumenta, logicamente a demanda agregada vai aumentar também. Isso vai fazer com que a DA se desloque para a direita. Então, a DA vai se deslocar para a direita. E aqui vai estar a minha DA2. E isso vai fazer com que no curto prazo, pelo menos no curto prazo, os preços vão subir. Mas o produto real, no longo prazo, ele não se altera. Porque, novamente, nós temos que os preços e os salários são flexíveis no longo prazo. Então, a oferta agregada permanece vertical no nível de pleno emprego. E o que poderia mudar a oferta agregada seriam mudanças no capital, no trabalho ou na tecnologia. Então, a gente parte desse primeiro ponto de equilíbrio e após o aumento no consumo das famílias, a gente vem para esse outro ponto de equilíbrio, onde a economia continua operando em pleno emprego, mas agora com um nível de preços maior. A economia retorna ao nível inicial de pleno emprego, como foi dito, com equilíbrio no mesmo nível de produção, mas com preços mais altos. E agora a gente vai para B. E na B, a questão está dizendo: o que aconteceria se houvesse uma redução, do preço do petróleo no mercado internacional? Deixa eu copiar novamente esse gráfico.
Então vamos lá. Houve uma redução do preço do petróleo no mercado internacional. O petróleo é um insumo para a produção de muitas coisas. Como eu citei, por exemplo, no outro vídeo, é, se o preço do petróleo diminui, o preço dos combustíveis diminui, o preço do frete diminui. E isso faz com que as empresas produzam mais, porque houve uma diminuição no preço dos insumos. Então, se isso ocorre, a minha oferta agregada vai aumentar, ela vai se deslocar para a direita. A redução do preço do petróleo diminui os custos de produção, deslocando a oferta agregada para a direita, inicialmente. E no curto prazo, isso eleva a produção e reduz os preços, conforme a gente viu no outro gráfico. E no longo prazo, o produto retorna ao nível de pleno emprego. Mas curva de oferta agregada de longo prazo pode se deslocar para a direita se houver um aumento permanente na capacidade produtiva. Então, a gente pensa o seguinte: se houve uma diminuição do preço do petróleo, a minha OA vai se deslocar para a direita. Se foi uma diminuição temporária e o preço do petróleo vai voltar a subir, a economia vai se ajustar no mesmo ponto em que estava, no ponto de pleno emprego da primeira curva vertical de oferta agregada. No entanto, se essa diminuição do preço do petróleo persistir durante o tempo, a gente vai ter o deslocamento da OA para a direita e a economia vai atingir esse novo pleno emprego com os preços mais baixos e com a produção aumentada. O preço vai diminuir e a produção vai aumentar. Então, no longo prazo, isso vai resultar em um equilíbrio com o nível de preços mais baixos, com o nível de preços mais baixos. É, e agora a gente pode ir para C. Que abordagem essas circunstâncias se referem no contexto do modelo SAD? Referem-se à abordagem clássica do modelo SAD, em que a oferta agregada ela é vertical no ponto de pleno emprego, estamos falando de longo prazo, com preços e salários flexíveis. Por que que esses resultados diferem daqueles encontrados na questão 3, que justamente o outro vídeo? Porque são abordagens diferentes, né? São abordagens diferentes. Mas deixa eu dar uma resposta mais bonita, né? Porque no modelo clássico, em se tratando de longo prazo, a gente assume que os salários são flexíveis e que a economia sempre retorna ao pleno emprego. Então, no longo prazo, mudanças na demanda agregada, como o aumento no consumo das famílias, afetam apenas os preços, sendo sem impacto no produto real. E choques na oferta agregada de curto prazo, como a redução do preço do petróleo, não afetam o produto real de longo prazo, mas podem alterar os preços no equilíbrio final. E no modelo keynesiano de curto prazo, ele assume a rigidez nos preços e salários, então preços e salários são rígidos, permitindo que choques na demanda ou na oferta afetem o nível de produção de emprego no curto prazo. Então, no curto prazo, mudanças na demanda afetam a produção e os preços, e reduções no custo, como o petróleo mais barato, aumentam a produção e reduzem o preço. É isso, né? Voltando aqui para essa questão que fala, essa é a B, né? E fala do petróleo. É como eu disse, se o preço, porque a questão também não especifica bem, mas se essa redução do preço do petróleo for momentânea, a OA vai se deslocar para a direita, mas com a regularização do preço, ela se desloca para a esquerda novamente. Se o preço diminuiu, depois volta a se elevar, em se tratando de longo prazo, na verdade, ele vai se deslocar para a direita no curto prazo, mas em se tratando de longo prazo, como os preços são flexíveis, ela não se mexe. Mas se esse aumento, essa diminuição no preço do petróleo for permanente e permanecer assim,
Então, vai haver o deslocamento da oferta agregada para a direita, e no longo prazo ele vai ficar lá, na direita, com preços mais baixos e uma produção maior, porque houve uma diminuição no preço do insumo, aumentou-se a produtividade, da oferta agregada. E eu acho que é isso. Finalizamos a questão aqui.